Coloca aí, Daniel, é o Salmo 102, verso 24. Essa oração eu faço todos os dias, quando eu estou de joelho. Dizia eu: meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Essa oração eu faço todo dia. Eu digo para Deus orando, o que este salmo ele trata? Este salmo, ele tem 3 divisões. Ele era um salmo escrito de modo pessoal, do salmista. Isso é uma experiência pessoal. Mas no meio dessa experiência pessoal, ele envolve uma experiência que leva o povo a ser envolvido, que são as gerações. Então, se você ler do capítulo 102, 1 a 11, é uma experiência própria do salmista. Ele teve uma grande enfermidade. Nessa enfermidade que ele tem, ele passa a ter uma abertura para que todos se aproveitem dessa enfermidade e ataquem a ele. Mas no meio dessa enfermidade, ele olha para um Deus que é eterno, para um Deus que não muda, para um Deus que permanece, para um Deus que é grande. E no meio deste salmo, ele acredita que Deus vai mudar o cenário da nação de Israel, porque ele é o Deus, olha irmãos, como é lindo isso. Ele é o Deus que trabalha no meio das gerações. Ele trabalha no meio das gerações. Então, quando ele pede primeiro para ele, depois ele diz: mas abençoa as gerações que virão. Então, o que acontece? A gente sabe que os nossos dias estão determinados por Deus. Mas quando você vive acreditando no poder e na soberania de Deus, você pode orar como o salmista orava. Vocês sabem que o rei Ezequias, ele teve a sentença de morte. Deus disse: põe a tua casa em ordem, que tu vais. Profecia de morte, diga isso, profecia de morte. Mas essa profecia de morte, ela foi retirada. Deus deu a sentença de morte. Mas como esse homem, ele queria viver ainda para exaltar a Deus, ele disse: dá uma olhadinha aí nos arquivos celestiais e vê minha vida, Senhor. Eu não quero morrer agora. Aí Deus olhou a ficha do homem e disse para Isaías: ele tem mais 15 anos de saldo aqui em cima, volta lá. E a Bíblia diz: antes que o profeta saísse, Deus falou: volta e diga que ele vai viver mais 15 anos. Então escute, o salmista estava dizendo: eu tenho essa enfermidade. Ele pensava que ia morrer dessa enfermidade, mas aí ele olha e vê a sua enfermidade. E quando ele vê a sua enfermidade e os seus amigos lhe atacando, ele diz: Senhor, que as gerações futuras saibam do teu nome. O que ele estava dizendo? Eu quero viver para contar para as gerações a tua grandeza. Olhem para cá. Homens ímpios não falam de Deus. Homens cruéis não falam de Deus. Homens pecaminosos não falam de Deus. Homens de vidas santas falam de Deus. E são esses homens que Deus preserva a vida deles para continuar falando do seu nome. Então eu digo para Deus: Senhor, eu digo assim, irmão, olha, eu digo assim: Senhor, o mundo teve, eu digo desse jeito orando, o mundo teve John MacArthur, o mundo teve Bob Marley, eu digo assim, e tem gerações que idolatram esses homens que trouxeram pecado. Senhor, que as gerações futuras saibam que eu te amei, saibam que eu dei a minha vida para viver o evangelho. Até hoje tem gente que fala de Pelé, sim ou não? Fala de Garrincha, sim ou não? Viveram para exaltar o futebol, viveram para exaltar o reggae, viveram para exaltar músicas mundanas e noitadas de cabaré. E eu digo para Deus: faz eu viver para exaltar teu nome. Eu não sou nada. Aí o salmista, coloca bem na tela o verso 23, Daniel.
O salmista, olha o que ele diz no 23. Abateu a minha força no caminho e abreviou os meus dias. Ele estava dizendo, eu não sou nada. O salmista olha para ele, tem nesse salmo aí, irmãos, ele mostrando que ele não é nada. Eu não acho boa a Bíblia, irmão. E aí quando eu estava hoje lá em casa, sentado e me lembrando desse texto, que essa é a minha oração todo dia, não me leva agora não, mas eu já explicar porque que eu peço isso, porque tem uns que é bom ele levar. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que ele diz o seguinte, olha, o verso 11, Daniel, coloca o verso 11, olha o verso 11, olha aí, olha, os meus dias são como o quê? Como sombra que declina, e como a erva, isso aí somos nós, irmãos. Olhe para cá, não perca isso aqui sou eu, isso aqui é você. Os meus dias, quando você vai para a biologia, ela te dá uma ideia do que é o homem: sangue, músculos, nervos. A ciência, ela mostra principalmente a parte da psicologia, da psicanálise, ela tenta dar um vislumbre do que é o homem. Mas quando você vai para a Bíblia não te exalta. A Bíblia diz que você tem a imagem e a semelhança de Deus, mas ela diz que os nossos dias são como o quê? Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro, pode ser o rico que for, mas daqui, descendo aquela escada, você pode falecer. Nossos dias são como? São como sombra. Sombra como o quê, pastor Alex? Que declina. Está aí. E o salmista, quando ele adoeceu, aí pronto. Ele diz, Senhor, eu estou me acabando. Meus dias são pouco. Pronto. Eu não sou nada. Ele está dizendo. Agora, ele diz no verso 23, aí volta lá para 23. Ele diz, o Senhor abateu a minha força no caminho. Oh, irmão, na nossa vida. E abreviou os meus dias. É no meio dessa situação que ele olha para um Deus que é grande. Ei, rapaz, é bom. Que ele olha para um Deus que é eterno. Aí ele diz no verso, começa pelo 12, Daniel. Ele diz, eu não sou nada, eu não presto para nada, eu sou pó, eu sou como sombra, eu sou como a erva. Aí é tudo poético. Aí ele diz, mas tu, Senhor, permanece para sempre. Eita glória, quem pode adorar o Senhor? E a tua memória como? De geração. Agora a memória de Deus, como é que é a memória de geração em geração? É só se tiver no meio daquela geração homens que façam o quê? Que propaguem isto. Se não, homens, o mundo tem homens que propagam a geração de uma cultura mundana. Mas tem homens na terra. Quando Jonas morreu, lá em Mateus 12, Jesus falou de Jonas. Jonas pregou para uma cidade, ou seja, lá em Nínive, ainda repercutia até nos dias de Jesus a mensagem que o homem pregou. Só quem pode manter a memória de Deus na terra é uma geração que tem Deus. Homens que chamam Deus para a vida deles. É assim, tem homem que é do futebol, tem homem que é do pop, tem homem que é do reggae, tem homem que é da malandragem, tem homem que é do crack, tem homem que é bandido, mas tem homem de Deus na terra, que exalta o nome de Deus de geração a geração. Eita, meus irmãos. Oh, mas é bom ser crente. É bom ser crente. Aí eu estava hoje à tarde chorando, porque todo dia eu faço essa oração aqui. Porque é o seguinte, o irmão, Senhor, não me leva agora não, mas tu não faz nada. Não é útil para nada. Tem irmã que diz, Senhor, conserva a minha vida. Para quê? Tu não faz nada. E ainda fala de quem faz. Senhor, me deixa viver, né? Esse hino aí que o irmão cantou é bom, não morrerei. Esse hino não está errado. Tem um bocado de teólogo. Eu li um biblista que ele diz o seguinte, cuidado com a hermenêutica. A hermenêutica não é a voz absoluta, a hermenêutica é um óculos. A hermenêutica é um óculos. O óculos não cria texto.
O óculos não cria texto. Tem gente que pega a hermenêutica e quer seguir ela, até mesmo negócio, hermenêutica sagrada. Não existe hermenêutica sagrada. Não existe isso. Isso aí foi invenção nossa, dos teólogos. Não existe hermenêutica sagrada. Hermenêutica são regras. Aí, o óculos não cria o texto. O óculos, ele amplia a visão. É só isso, não é isso? Então, quando você for para a Bíblia, você tem que dizer ao Espírito Santo: me ajuda a compreender a tua palavra. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tem gente que só vê a parte literária, mas não vê a parte do Deus eterno, que guia, que cuida, que ampara e que sustenta. Não morrerei quando há promessa. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa? Olha para cá. Aí eles citam Hebreus 11. Muitos morreram sem ver a promessa, mas a Bíblia nunca diz que todos veriam o Messias. Não é isso? Agora, se a Bíblia dissesse que tu ia ver o Messias, tu podia esperar, porque não foi dito de Simeão? Pronto. Aí quando ele pegou o menino, pode me levar. Me leva, porque se cumpriu. Tu só morre. Agora preste bem atenção. Quem tem promessa de Deus não morre não. Pronto, é o seguinte: Deus fez uma promessa para ti. Se Ele fez, Ele vai cumprir. Agora o fato de eu ter promessa de Deus, eu vou me jogar debaixo de um trem para ver se Ele cumpre. Aí a Bíblia diz: não tentarás o Senhor. Aí é outra coisa. Mas nós temos que entender Bíblia. Pronto. Deus não disse que eu não vou morrer. Não, Ele nunca me disse. Ele disse para mim que eu não vou morrer se eu crer nele, porque quem crê em mim tem a vida. Pronto, isso aí já está garantido. Um dia um irmão disse para o irmão: teus dias estão chegando. Ele disse: diga isso para mim não, pastor Zé. Então eu tenho que rasgar a Bíblia, que a Bíblia diz que os nossos dias já estão contados e o teu está chegando. Os teus dias estão chegando. Mas ninguém gosta disso, a gente só gosta daquela parte: o Senhor está fechando sepultura. É assim? A gente só gosta dessa. O Senhor está fechando sepultura. Mas, irmão, teus dias estão chegando. Ninguém quer essa parte, não. Mas pode ser que o teu dia esteja chegando lá, não é assim? Deus disse para Daniel: tu vai até o fim. Então, irmão, escute bem. O salmista olha e vê que ele não é nada, que o dia dele é pequeno, que ele não tem nada, que nesse mundo tem doença. Mas ele olha para um Deus que o tempo passa, o universo passa, a terra passa, o homem passa, a glória passa, mas ele permanece para sempre. Aí ele, quando olha para esse Deus, ele dizia: já que tu vive para sempre, não me leva agora não. Me deixa mais um dia aqui, para eu contar para essa geração que só o Senhor é Deus. Eita, irmão. Ô coisa boa, irmão. Ô coisa boa. Coloquei duas coisinhas aqui, coloca aí, Daniel, para dizer aqui aos irmãos esta noite. Duas, e eu vou encerrar aqui. Pode colocar. Hoje está lento aí. Então, irmãos, escutem bem. Eu coloquei duas coisas. Está aí, ó. Mas eu vou colocar aqui para os irmãos. Duas coisas que me faz viver. Coloquem outra letra que dá para os irmãos. Irmãos, olhem para mim aqui, eu vou ser breve. O que faz você viver? Eu estava hoje meditando. Tem coisas que Deus faz na vida da gente que a gente tem que parar para saber. O que me faz viver? Tem um hino da harpa cristã que diz que as glórias desta terra querem fazer eu ficar aqui. Não tem? Como é que diz lá ele? Os cantos dos pássaros. Passarinhos, belas flores, olha, passarinhos. Hoje eu meditava nisso. Belas flores querem me encantar. Ai, irmão. Irmãos,
esse hino a gente não para pensar na beleza poética e real dele. O que me faz viver? Escute bem, é início do ano e eu quero deixar isso para vocês. E hoje eu pensava lá em casa, o que me faz viver? Talvez você diga, eu não quero morrer agora porque eu quero ainda ver meus netos. Eu não quero morrer porque eu quero deixar uma casa para minha esposa. Eu não quero morrer porque eu quero cuidar da minha família. Eu não vejo essa minha família sem a minha presença. Sem a minha presença. A esposa, eu não posso viver sem esse homem. E olha, irmão, isso aqui é sério. O que te faz viver? Eu botei bem aí, depois vocês vão ver. Família, há um propósito. A gente vive porque a gente espera e acredita que vão vir dias melhores. Todo dia o brasileiro, irmão, acorda. Ele escuta na rádio, os preços vão melhorar, a vida vai melhorar, vai ter uma casa para você. E ele batalha, pastor Douglas, chuva, sol, acreditando que vai melhorar. Ah, eu vou para a França, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, vai melhorar. O que te faz viver? Foi essa a minha pergunta hoje. Irmão, isso é pesado. E ainda tem a busca por um sentido da existência. Quem eu sou? Rodin fala isso. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Digamos, você vai morrer amanhã. Mas a pergunta é, o que te faz viver? O que me faz viver? Por exemplo, se o irmão ora como um salmista, aumenta os meus dias. Porque só tem um que pode, pastor Balbino, aumentar os nossos dias. Jesus falou que nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Mas o que te faz viver? Por que você quer vida longa? Por que você pede para Deus para viver mais? Alistair McGrath, ele diz, o desejo de encontrar um significado na existência é universal. Todo mundo quer saber por que está aqui. E depois que terminar aqui, para onde você vai? Fale com o ateu, ele não vai te responder. O naturalista vai dizer que com a morte se acaba tudo, mas ele sabe que não é. Ele sabe que não é. Há uma incógnita dentro de nós. Há um porquê da nossa existência. E às vezes, quando você está em um estado terminal, ou com câncer, ou você está morrendo, aí você pergunta, e quando terminar aqui, como será? Ou então, quando você pede uma cura, o que você promete? Ah, Senhor, eu vou me dedicar mais. Ah, Senhor, se tu me curares, eu não vou perder um culto. É assim que crente faz? Se tu me curar desse câncer, eu não vou deixar de me congregar. Para que você está vivendo agora? Eu todo dia oro, Senhor, não me leve antes, ou no meio, ou na metade dos meus dias. Aí eu pergunto, para quê? Eu quero gastar minha voz te louvando. Eu quero gastar os meus pés trabalhando para ti. Eu quero gastar minha mente escrevendo para a glória do teu nome. Você é útil para Deus aqui nessa terra? E hoje eu agradeci a Deus, porque Ele preservou a vida de todos que estavam ali naquele carro. Mas uma coisa eu fiquei pensando, eu não amanheço o dia fazendo coisas para mim, eu amanheço o dia fazendo coisas para Ele. Eu não vivo na terra fazendo coisas para mim, eu vivo fazendo para Ele. E eu me lembrava de Atos 20, verso 24. Em nada eu tenho a minha vida como preciosa. Quando a gente vive para a gente, a vaidade toma conta de nós,
o orgulho pessoal, minha casa, meu carro, meu nome, minha família, meu prestígio, meu livro. Mas você viveu para quem? Tudo que você construiu, você não vai levar nada para lá. Agora, quando eu peço para Deus aumentar os meus dias, eu digo para Ele: Senhor, eu quero para que eu fale mais para as gerações. Às vezes minha garganta, eu venho dar aula aqui, eu venho gravar com o Daniel, ele é quem grava comigo, o Caio grava comigo. Eu digo para ele: eu estou cansado, minha garganta não está bem, mas eu gravo. Sabe por quê? Amanhã tem alguém ouvindo a minha voz, amanhã tem alguém ouvindo eu falar de Jesus, e uma geração vai saber que eu estava interessado em proclamar o nome de Jesus. Paulo diz, contanto que Paulo só tinha dois motivos para viver. Coloque aí, Daniel, para me finalizar. 2 motivos que Paulo tinha para viver. Atos 20, 24. Olha aí, bota rapidinho aí na tela. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Está aí. Contanto que eu cumpra, com quê? Com alegria. Quem é alegre aí, diga glória a Deus. Olha para cá. Não faça nada para Deus com a cara feia. Tu pode morrer ao entrar dentro do carro. Não faça nada para Deus falando mal. Você pode acabar a vida hoje, mas Paulo diz claramente: eu quero cumprir com alegria, porque você faz para Deus. A minha carreira e o ministério que eu recebi olha aí, irmão, um homem desse, eu estava lendo de F.B. Maia, ele disse que quando Paulo ia ser decapitado, olha a frase que ele usa: o maior navio missionário. Irmão, isso é pesado, pastor Douglas. O maior navio missionário ancorou. Quando Paulo diz: combati o bom. Agora, irmãos, olhe para mim aqui. Imagine um homem como Paulo parar. É perda demais. É perda demais. É perda demais. Imagine esses homens pararem. Tem gente, irmão, que é só comendo milho e deitado numa rede. É só enchendo o bucho. Tem irmã que dorme o dia todo que nem cascavel, não faz nada. Viver para quê? Não produz para nada. Não produz nada. Olha, irmão, olha o que Deus estava falando comigo hoje. É bom viver. Quem gosta de viver? Oh, glória a Deus. Ele é para o irmão, diga para ele: é bom viver. Mas é bom viver produzindo alguma coisa. Pergunte: o que eu vim fazer nesta terra? Aí quando você vai para os espiritualistas, pastor Balbino, todos eles dizem: você tem uma vida nesta e tem outra, e você pode... Não, a vida é só essa, em Hebreus 9, 27. Após a morte, pastor Antônio Carlos, segue-se o juízo, acabou. Se você não fizer aqui, você não vai fazer lá. Ô igreja, vamos fazer as coisas de Deus. Mas ele diz que eu cumpra com Oh, irmão, como é bom um pastor sair da casa dele. Eu vou visitar a irmã fulana, mas ele vai com alegria, não é assim? Ele vai para o trabalho de Deus. Quando ele adoece, ele não tem dor de consciência, porque ele fez com alegria. Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me aguarda é a coroa da justiça. Mas não somente a mim, mas a quantos amam. O que você está fazendo para Deus? É com alegria? Você lê a Bíblia porque quer pregar? Não vale a pena. Você prepara um sermão bonito porque quer impressionar? Não vale a pena. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória dele. Romanos 11, 36. A ele, pois, a honra, a glória para todos sempre. Tudo é para Deus. Quem acredita, diga glória a Deus. Coloca Filipenses. Olha como esse homem vivia a vida. Olha como ele vivia. Coloca aí, 1:23, Filipenses. Oh, irmão, eu acho bom. Olha aí, mas de ambos os lados eu estou em aperto, porque eu desejo e está com, que é o quê? Que é muito melhor. Agora o 24, olha como é lindo, irmão. Quem vive para Deus.
mas julgo mais necessário por amor de vós. Ficar onde? Paulo tinha dois embates. Ele diz, tem hora que eu quero logo ir. Que é muito? Eu li um teólogo que diz que Paulo tinha um duelo. Ele diz assim, um duelo dele era entre o bom e o melhor. O crente não tem nada de ruim. O crente só tem entre o bom e o melhor. Olha, ele diz no 21, coloca o 21. Porque tem, isso aqui, irmão, tem irmão que não conhece a Deus. Aí pronto, aí olha. Porque para mim, o viver é e o morrer. Paulo não perde nada. Paulo não perde nada. Se ele vivesse, era o quê? Era ganho. E se ele morresse, era lucro. Aí ele diz, eu estou em aperto. Se eu ficar com vocês, é bom. Mas se eu for estar com Cristo, é o quê? É muito melhor. Então vire para o teu irmão e diga assim, diga para ele, se tu for crente de verdade, tu está entre o bom e o melhor. Se tu trabalha para Jesus Cristo, tu vai ficar no bom. Diga aí para ele, se tu trabalha para Jesus, tu vai ficar no bom. E se tu morrer hoje, tu vai ficar no melhor. Crente não tem essa, irmão. Pronto. Crente não tem essa. O alvo dele é Cristo. Agora, para mim o viver é Cristo. Aí está o segredo. Então escute, irmãos, olhe para cá, olhe para mim. Deus está falando aqui para nós. Deus está falando. Duas coisas que me faz viver. Uma, coloca aí na tela, Daniel. Duas coisinhas, e eu encerro com isso aqui. Primeiro, a consciência minha. Pronto, olhe para mim aqui, escute isso. O Senhor, olha o que ele diz: abateu a minha força no caminho e abreviou os meus. Tenha consciência que você é só pó. Tenha consciência que você não é nada. É como erva, é como sombra, é como fumaça, você não é nada. Mas qual é a vantagem disso? Olha para cá. Quando eu sei que eu sou passageiro, quando eu sei que eu não sou nada, eu vou depender de Deus. Senhor, meus dias são poucos. Senhor, minhas forças se acabam. Senhor, eu não sou nada, mas me sustenta com as tuas mãos. Oh, aleluia. Eu sou limitado. Senhor, eu sei que a minha vida ela é curta, mas tu és o eterno. Cuida de mim. Aumenta meus dias. Agora, para quê? Para que meus dias precisam ser aumentados? Eu quero viver para a tua glória. Eu quero espalhar o teu nome. Eu estava lá em Coroatá, e aí quando eu fui visitar uma congregação, que eu estava lá numa terrinha minha, aí quando eu fui saindo, o irmão me mostrou um galpão para período do carnaval, e tudo encimentado, tudo coberto com as palhazinhas bem organizadas. Eu disse, irmão, quem fez isso aqui já foi meu irmão, que é pastor? Ele disse, não, foi seu pai. Eu disse, foi o pai que fez isso, irmão. Foi seu pai. Aí ele, vem cá, pastor Zé, foi me mostrar. Isso aqui era tudo a cor mais feia. Ele mandou botar pissarra. E quando seu pai estava botando a pissarra aqui, ele olhou para mim e disse, um homem como eu, morrer é um prejuízo. Eu disse, o pai disse isso, irmão. Ele disse. E eu disse, é mesmo. O nego que trabalhava, irmão, que produzia para os céus. A minha pergunta, antes de tu sair daqui para tu ir para a tua casa, o que é que tu produz para Deus? Aí fica com o negócio, eu quero viver. Para quê? Tem irmã que ela gasta um dia todinho na frente do espelho. Dorama? Aí é. Passa o dia todinho numa novela. Tem pessoas aí morrendo no hospital, ela não tem coragem de visitar. Ela sai com as amigas, não é pecado você se arrumar não. Sai com as amigas para o shopping, passa o dia todinho no shopping. Mas não tem coragem de visitar uma pessoa doente, de evangelizar. Olha aqui a minha pergunta. Você está vivendo para quê? Alexandre dizia, eu quero espalhar o meu nome. Eu quero espalhar meu nome na terra. Os antigos diziam, vamos construir prédios para que o nosso nome se torne inapagável.
Mas quem vive para deixar o nome de Deus na história, o Senhor preserva a sua vida. Nada eu quero a não ser a glória de Deus. Nada eu quero a não ser espalhar o nome do Senhor Jesus. É assim, é por isso que quando eu estou dentro do avião, eu digo: Senhor, tu és que sabe se eu ainda presto para alguma coisa. Se eu prestar, não deixa esse bicho cair não. É assim que eu digo. Aí pronto, aí a mulher disse para mim: o senhor é pastor? Eu disse: sou. Aí pronto, pois clama por nós. Aí pronto, eu disse: não vai cair não, fique tranquilo. Aí eu calculei logo: se cair, nós dois estamos mortos. Nem ela sabe, nem eu. Terminou a conversa. Mas não caiu não o avião. Deus é quem cuida de nós. Quem diz glória a Deus? A segunda coisa que me faz viver é a consciência do Deus eterno. Oh, rapaz. Nosso Deus é imutável, irmãos. Eu estou aqui, você pode ter doença, pode ter inimigo, pode ter tudo que falha, mas Ele diz: eu estou aqui pertinho de você e eu te dou vitória. Quem glorifica a Deus? Duas coisas que me faz viver são essas duas aqui. Quando você pensar que é alguma coisa, tu não vale nada. Está aí. Paulo diz em Atos 17, 28: nele nós existimos, nele nós nos movemos e nele nós somos. Como disseram os vossos poetas, vocês também são geração dele. Quem quer impactar sua geração? Quem quer dizer que ele continua vivo? Então é para isso, eu quero aqui agradecer. Oh, irmão, está aí as referências. Eu quero agradecer à igreja e agradecer aos irmãos, porque não tem coisa melhor do que viver para Deus. Martin Luther King dizia: se você não tem algo por que morrer, então não há para que viver. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vivo para Deus, minha vida está nas mãos de Deus. E aí pronto, os irmãos sempre orem por mim, porque a minha vida é essa. Quando você de madrugada estiver orando, pastor Zé ou pode estar num culto, ou pode estar viajando, ou pode estar pregando a palavra de Deus. Mas orem por mim e por todos que estão fazendo a obra de Deus. E aí nós vamos finalizar agradecendo a Deus com o hino A Tua Bondade, não é isso? Nós vamos cantar e eu quero agradecer a igreja pelo carinho, pelo amor.